Boa noite então para todos, que Jesus nos abençoe. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui pelo NEP Paulo de Tarso, os que aqui estamos, nos dois planos da vida, também aqueles que nos acompanham de casa, aqueles que participam aí também de maneira online, que seja uma noite muito proveitosa para todos nós. De antemão, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, a gente gostaria de dar um aviso que na semana que vem nós não teremos estudo, nós daremos aí uma pausa de uma semana, eu estarei viajando, eu e a Flávia, então a gente retorna na outra semana, dando continuidade normalmente aqui aos nossos estudos. E como a gente havia mencionado na reunião passada, hoje nós vamos seguir ainda no versículo de número 3 desse capítulo 4 da primeira epístola de João, que é o trecho que nós temos analisado aí já há algumas semanas, O primeiro versículo demandou de nós 2 reuniões, o segundo idem, o terceiro também demandando 2 reuniões para a gente poder abordar aqui de maneira mais ampla os temas que são propostos. Então eu vou lê-lo novamente para a gente recapitular. A gente já enfatiza que nós vamos aqui principalmente ficar na parte final do versículo, ele, inclusive, a gente já, quando fomos abordá-lo pela primeira vez na semana passada, já falamos que a primeira metade dele meio que já era uma espécie de repetição do versículo 2, num sentido inverso, uma questão mais de retórica, de estilo linguístico, que é muito presente em João. Ele recapitula o tema, às vezes com uma ligeira mudança, um ligeiro acréscimo, justamente para favorecer também os processos de memorização, de consolidação de determinados conceitos. Então não é uma redundância assim inócua, inerte, sem qualquer finalidade, senão um pavoneamento do texto, não é isso, tem uma finalidade. Então a gente já meio que deixou essa primeira metade do versículo, trabalhamos bastante a ideia do anticristo, associando isso a todos aqueles outros nomes, que levantam em muitas indagações, que geram muitas polêmicas, que geraram muitos temores ao longo dos séculos. Então passamos por diabo, demônios, Satanás, Lúcifer, anticristo. Se alguém passa ali na janela e ouve o estudo, deve até imaginar o teor das atividades que nós realizamos aqui dentro da casa espírita, Mas a gente foi explicando isso à luz. Então, o pessoal já... Hoje não tanto mais, mas em outros tempos, o espiritismo era diretamente associado a essas figuras. Oi? Então, e se o indivíduo passa na calçada com a visão preconcebida e ouve algo dessa natureza, só ouve falar disso, falando, então é isso mesmo, Mas não, a gente fala disso justamente para desmistificar essas palavrinhas e as ideias, os estereótipos que foram sendo associados a elas, entendendo a realidade por detrás das coisas, fundamentos de verdade que existem ali, mas que foram, às vezes, mal interpretados, entendidos de uma maneira equivocada. Então, hoje, nós vamos ficar realmente na parte mais final aqui do versículo. Está dito lá: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, esse é o versículo. Nós vamos nos deter aqui principalmente nessa parte, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora, ou desde já, está no mundo. Então, a gente começou a tratar esse ponto no final da reunião passada. A gente até comentou, olha, isso aqui é uma espécie de preparação, de introdução do que nós vamos tratar na próxima reunião, no caso hoje, que seria uma reflexão então sobre o modus operandi dessas forças contrárias ao Cristo, dessas forças que vão antagonizar, que vão criar obstáculos em maior larga escala ou de maneira mais direcionada a Jesus, Muitas vezes nós aqui não nos colocaremos como anticristo, já não é mais o nosso intento lutar contra o Cristo, embora por vezes, pelas nossas invigilâncias e fragilidades, nós sejamos instrumentos dessas forças que ainda criam obstáculos a ele. Mas não nos enquadramos propriamente na condição de anticristo, porque não temos esse objetivo.
Essa intenção já não existe mais em nós. Por vezes somos instrumentos, mas já não existe essa intenção declarada. Em alguns espíritos, em algumas forças, em algumas mentes, corações, ainda existe esse interesse declarado em combater o Cristo ou aquilo que o Cristo representa. A gente conversou muito sobre isso também. O que é o Cristo? O que é o anticristo? O modelo e o antimodelo. Então, o Cristo ele é um conjunto de ideias, de valores que expressa uma vida harmonizada com a lei divina. Todo espírito que vai estar trabalhando contra esses valores, ele ainda, e obstinadamente contra esses valores, ele ainda se enquadra dentro dessa condição, né? A gente falou da parcelazinha de Satanás, de diabo, que há em cada um de nós. Então nós vamos refletir hoje, sobretudo, sobre esse modus operandi dessas forças antagônicas a Jesus. A gente comentou no finalzinho um pouco daquilo que já existia naqueles tempos. E hoje a gente vai ver um pouco da evolução disso no tempo, alcançando até os momentos que ora vivemos. Por exemplo, com o advento do Espiritismo, como é que essas forças elas se readequaram no seu processo, no seu objetivo de combate à mensagem e a todos aqueles que se propõem a aderir à mensagem. Então, na época de João, como é que isso começava a se manifestar? Toda a nossa discussão, em verdade, tem girado em torno disso. Lembremos que estamos falando dos falsos profetas, né? O título aqui da passagem como um todo é isso. Então, como é que eles, aos tempos de João, aos tempos do cristianismo primitivo, como é que isso começou a se manifestar? Que ele diz: eis que já agora está no mundo. Eu penso que, por exemplo, a gente, quando está estudando carta de Paulo e tal, uma das coisas que aparece de maneira recorrente ali, chega alguém ou algum grupamento ali de pessoas plantando determinadas ideias, provocando ali cismas, divisões na própria comunidade. Então, eu acho que esses portadores dessas ideias, que muitas vezes vêm como algo, nossa, novidade, né, com aquele verniz, porque como a gente discutiu no estudo passado, ele não vai chegar e dizer, eu sou o anticristo, né? Muito pelo contrário, não, a gente é a favor, ele vem ali como uma coisa boa, entre aspas, né? E vai provocando justamente essas dificuldades de coisas que se opõem ao Cristo, né? Então, esse é um ponto importante. A gente comentou de basicamente 2 tipos de atuação dessas forças. Aquela atuação mais direta, ostensiva, em que vai estar claro ali que a ideia é realmente se combater, erradicar. Então, por exemplo, a gente pode pensar nos processos de perseguição que começam a surgir ali no final da década de 50. Né? Lívia vai ser uma das primeiras vítimas desses processos, com Nero tomando os cristãos como bodes expiatórios lá para suas loucuras, para seus conflitos íntimos. Depois, alguns imperadores foram mais digamos assim, intensos, foram mais rudes no processo de perseguição, outros foram um pouco mais brandos, alguns até meio ambíguos, de repente se intensificava de novo o processo, como a gente vê no livro Ave Cristo, foi um período de muitas perseguições. Então, a gente pode pensar nesse tipo de perseguição, que existiu, existe, hoje é bem menos presente do que já foi, mas existia. Mas a gente falou, essa não é a perseguição mais crítica. Essa não é a que cria maiores danos, maiores impactos. Ela pode criar maiores danos materialmente falando, mas o corpo passa, perece, enfim. A perseguição, o antagonismo que gera maiores prejuízos é aquele no âmbito das ideias. E muitas vezes com um verniz de verdade ou algo que busca vir de dentro para fora, minando o movimento no seu próprio seio, sem que queira bater de frente, né? É algo que vai tentando envolver ali em certas ideias que criam dissidências, que criam ilusões, que vão se afastando da proposta original de simplicidade, de consciência, de dever próprio. Eu vou transferindo isso para outras coisas, vou distanciando, né? Então a gente foi falando muito disso no final do estudo passado, e mesmo ao longo de toda essa passagem, estratégias que foram surgindo para desviar a mensagem cristã do foco principal, a renovação do ser.
Então, até o processo de deificação do Cristo acabou servindo em algum grau. Não estamos dizendo que todos que estiveram envolvidos com isso o fizeram por má fé, o fizeram com interesse, mas colocar Jesus num patamar tão distante a ponto de ser inabordável a vivência que ele propõe, acabou servindo essas forças que antagonizavam a mensagem do Evangelho. Porque elas conseguiam o que queriam, o quê? A criatura acreditar que não é possível viver aquilo. Né? Ela segue sendo cristã, para mim ela pode ser cristã, pode acreditar em Jesus, desde que ela não melhore, para mim está ótimo. Então, consegue-se o intento exaltando a figura do Cristo. Nós tornamos ele tão grande que a gente conseguiu um feito, acreditar que não é possível aquilo e que a salvação viria de outros modos que independeriam das nossas obras, da nossa vida, da nossa realização. Então, até isso foi, de certo modo, uma estratégia. De novo, frisamos, não que todos que defenderam essa ideia estiveram envolvidos com isso, fizeram de má fé, com plena consciência do que faziam, mas as sombras lançaram sementes, encontraram terreno e isso foi consolidando-se. Né? Pode falar, Paulinho. Outra que eu estava pensando é a questão de desvio de foco. Tinha muitas vezes discussões sobre circuncisão, sobre alimentação, sobre outras coisas que não eram primordiais. Exatamente. Esse é um outro ponto, eu acho que casa um pouco com o que a Fer falou, né, no sentido de o processo dos judaizantes, por exemplo, aqueles que entravam nas comunidades e se antepunham a Paulo, falando, não, esse negócio que Paulo está falando, esquece, né? A gente tem que viver aquelas práticas lá de volta, tem que incorporar, que senão não vale. E aí era uma espécie de desvio de foco mesmo, davam tanta atenção a práticas ritualísticas de natureza exterior, minando ou quase que diluindo a atenção na renovação interna da criatura, deixando para o último plano, né? Então, embora alguns deles tivessem boas intenções, etc., acabavam contribuindo também para esse desvio de foco do cerne. Você está falando de foco e essa questão da atuação das sombras, enfim, tentando desviar ali as criaturas. Eu estava lembrando muito do Leonel, lá do Ação e Reação, que ele vai explicar ali a estratégia, né? Como é que funciona, a maneira, e ali ele fala de focar nos pontos centrais ali, então é tudo... Não é uma coisa assim aleatória, tem todo um planejamento, uma estratégia, é muito bem pensado, articulado tudo isso, e ele deixa isso muito claro ali. Então esse ponto que a Fer está levantando já entra em algum aspecto aqui dentro do que nós vamos conversar hoje, nessas estratégias elaboradas mesmo das sombras, no sentido de desviar os espíritos dos cometimentos, dos propósitos que eles têm de melhoria na reencarnação. Então esse relato aí do Leonel está lá no livro Ação e Reação, capítulo 8. Ele era um obsessor, e juntamente com o seu irmão, eles obsidiavam o próprio sobrinho, um processo ali de avareza, por conta de um ato do irmão deles, que era o pai do sobrinho, que o havia matado ambos os irmãos para ficar sozinho com a herança. E aí eles então se vingavam do irmão na figura do sobrinho, tornando-o cada vez mais avaro, né, mais preso à matéria e tudo mais. E aí o Leonel era como que a cabeça ali, né, do processo, e ele até menciona no mundo espiritual escolas de vingadores, escolas de obsessores, como a dizer que eles têm lá estudos estruturados, metódicos, sistemáticos, organização, hierarquia, né? Se a gente pensar um sistema militar que tem lá toda uma hierarquia, organização, tática, estratégia e tudo mais, eles se organizam nessas falanges mais ou menos nesses moldes militares, né? Tem generais, tem capitães, etc, né? Claro, fazendo aqui uma analogia. Mas existe estruturação, existe trabalho, existe organização, existe estudo e tudo mais. Então, é até aquela diferenciação que Emmanuel nos traz no livro Pensamento e Vida, quando fala do trabalho, no capítulo 7. Olha, trabalho por trabalho, as esferas sombrias estão cheias de trabalho. E, às vezes, muito mais trabalho que nós, em termos de dedicação a um determinado intento. Agora, a diferença fundamental é que, na esfera do Cristo, ao trabalho, à ação puramente em si, nós vamos adicionar sentimento. Nós vamos adicionar direção adequada desses esforços, conforme a lei divina. Então, isso é muito importante de nós entendermos. Ainda naquele tempo, o que mais que foram estratégias? Uma que nós estudamos aqui desde o início da passagem. De falar que ele não reencarna?
de falar que ele não veio em carne, ou seja, de criar uma visão equivocada sobre a matéria, tornando a matéria responsável pelos nossos pecados, ou inviabilizando a vinda do Cristo à matéria, como para dizer que a matéria é mesmo algo que seria um obstáculo assim, intransponível à vivência daquilo que ele propõe. Então é o que João vem falando desde o início aqui da passagem. Olha, aqueles que dizem que o Cristo não veio em carne, não são de Deus. Ou seja, não estão trazendo uma proposta em acordo com a lei divina. Atenção, reflexão, pensemos no que está sendo dito. Então essa questão toda da matéria, a gente falou dos gnósticos, a gente falou até da questão que mais tarde seria trazida de volta por Rusteng, né? Kardec fala lá dos apolinaristas ou dos docetas também, que foram doutrinas com uma certa ascendência gnóstica, que propuseram isso. Olha, a matéria é pecaminosa, como ela é pecaminosa, o Cristo não pode ter vindo, o caminho de purificação é desprezar tudo que é da matéria mesmo e dar só valor ao que é do Espírito e ao conhecimento, né? Porque gnosticismo, gnoses vem disso, de conhecimento. Então a salvação seria pelo conhecimento, não deixa de ser, ela é patrocinada pelo conhecimento. Mas muitos desses espíritos ficavam lá indefinidamente conhecendo, né? Devaneando no âmbito do intelecto, isolados, insulados da vida, da realização, do cuidado e contato com os outros, acreditando que assim estariam se purificando, que assim estariam progredindo. Então, mais um desvio de foco sutil, mas muito impactante para muitos espíritos que afastaram-se dessa ideia de que, olha, é preciso ação e na matéria. A matéria tem uma finalidade divina, não é um problema em si mesmo, desde que saibamos lidar com ela. Uma pergunta, a Terra está progredindo, né? Sim. Expiação e prova, né? E o que serão desses mundos, assim, que nós sabemos que esses mundos umbralinos, eles estão nas esferas terrestres, né? Com a Terra fazendo essa progressão, o que vão ser esses mundos, assim, o que vai acontecer com eles? Então, o que é aquilo que nós chamamos de umbral? Primeiro vamos lembrar de onde vem a palavra umbral. Umbral de passagem. O umbral da porta, o meio de passagem. Então, o que André Luiz, por exemplo, quis dizer com o termo umbral? As esferas espirituais mais próximas à Terra, pelas quais passamos no retorno ao mundo espiritual. Muitos passam por ela e não ficam, sobem, né? Vão para outras esferas mais elevadas, porque não tem sintonia com aquelas esferas. Agora, outros se associam, se vinculam a essas esferas porque estão associados com os que ali vivem, espíritos, formas de pensamento, são esferas mais densas, né? Fluidicamente falando. Então, o umbral, em tese, significa simplesmente esferas mais próximas da Terra. Agora, por que as esferas mais próximas da Terra têm aquela conotação que a gente vê na descrição inicial do livro Nosso Lar? Por que elas têm aquela apresentação sombria, gritos, lamúrias e tudo mais? Reflexo da vibração de quem está saindo dali. Reflexo conjugado das muitas mentes que vivem ali. No dia que as mentes desencarnadas na Terra não pensarem mais naquilo, não vibrarem mais naquilo, a Terra não terá mais essas sombras a envolver. Então a gente vê o relato dos espíritos, o próprio André Luiz falando quando estão se aproximando da Terra, né, às vezes vê aquela psicosfera sombria, né, aquela coisa difícil. Aquilo é criação divina? Não, é simplesmente a média geral dos pensamentos da humanidade. No dia que a humanidade elevar-se em termos de média de pensamentos e sentimentos para um patamar, como dizia o Chico, 1/8 acima, não tem mais aquela psicosfera sombria, né? No dia que os espíritos realmente renitentes do mal, que não estiverem minimamente dispostos ao bem, forem relocados a outros órgãos e os que aqui ficarem tiverem avançado um pouquinho mais em termos de compreensão, nós não teremos mais essas esferas sombrias, até aquelas, né, subcrostrais, aquele umbral denso que a gente vê lá no livro No Mundo Maior, que o André Luiz não recebe nem autorização para entrar, fala, você não está preparado ainda para ir nesses lugares. Condição dos espíritos que ali estão, né? Então, o mundo espiritual, ele é simplesmente um reflexo das mentes que habitam em cada faixa.
No dia que essas mentes estiverem transformadas, o mundo espiritual será um reflexo das mentes que ele viver. Ele é sempre um espelho. Então essa é a ideia, né? A Terra, a própria aparência ou psicosfera da Terra vai mudando com os espíritos que aqui habitamos. Mesmo porque os espíritos, mesmo encarnados, já estão habitando ali mentalmente aquelas frequências umbralinas, né? Muitos. E uma das funções, por exemplo, da oração é a gente conseguir habitar esferas cada vez mais elevadas para depois observá-las e senti-las também trazer um pouco para a gente. Exatamente. Então, acho que esse processo também de limpeza da gente encarnada aqui para até tirar a sintonia dessas regiões. Né? Isso. Esse é o processo. Bom, então acho que a gente trabalhou aqui algumas, né? Óbvio que não vamos abordar todas as ideias que surgiram ao longo da história do cristianismo, que foram desviando-nos do foco e tudo mais, todas as estratégias, mas a gente viu alguns pontos. Agora, nós vamos, a partir de algumas mensagens, nosso estudo hoje basicamente vai ser seguir aqui algumas mensagens muito interessantes, que nos são ofertadas por Ney Lúcio, por Irmão X, que vão nos mostrar um pouco desse funcionamento, dessa lógica. Claro que é uma lógica deturpada, né? Não é uma lógica divina, mas uma lógica deturpada de como funcionam essas mentes, como elas pensam as suas estratégias. Vai ser algo similar a um livrinho que eu já citei aqui, vai por outro eu cito ele aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz, do C.S. Lewis, que ele mais ou menos busca fazer isso dentro da perspectiva dele lá, protestante, né? Mas nós vamos ver isso agora a partir do relato da espiritualidade, que consegue acompanhar mais em loco como é que funciona, né? Essa força aí das sombras. Você já ouviu falar do Eu, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill? Não. Não? É um livro de autoajuda, foi escrito em 1930. Ele é muito famoso na área de vendas, né? Mas quando você lê o livro, você percebe que ele tem mediunidade. Tem alguma inspiração, né? Muita inspiração. O livro, ele vai falar, uma entrevista dele com o diabo. Ah, sim. E aí, primeiro, ele vai perguntar se o diabo realmente existe, aí cabe a cada um definir, né? Mas o principal que ele quer mostrar é que o diabo é tudo que é o negativo. Né? Então, é o negativo das coisas, é o negativo que está dentro de nós. O que se opõe, né? O que se opõe. Isso. Exatamente. Que é o que a gente comentou. O anti, né? O anti, isso. O anti. E o principal objetivo dele é alienar as pessoas. É impedir que elas consigam atingir o seu grande potencial. É a história, e aí quando você começa a ver na história inteira, ele vai pegar muito da passagem dos talentos e vai entender o que acontece com aquele que enterrou o talento. E aí vem as influências e como que essas influências são feitas. Né? Sim. Então vem através dos vícios, e aí começa a principal influência que vai alienar as pessoas é o medo. Né? Então que é o caso, né? Lá do que enterrou. Sim. E claro, e através de outras ferramentas, que eu acho que vai muito alinhado aí com essas estratégias. Mas é muito interessante porque ele vai ver que tem um objetivo, né? Na estratégia do diabo ali, a alienação das pessoas, para que elas não atinjam o seu verdadeiro potencial. E é muito fácil atingir isso através do medo, através do vício, através dos maus hábitos, através da preguiça, através, né, de tudo isso que é negativo na nossa vida. Então ele vai mostrar, poxa, então se a gente fizer uma outra análise, entender que isso é uma estratégia, né, que eu acho que é o que vem estar exatamente. aí, né, Pensar a gente como começa a pensar, ele, exatamente, a gente começa a ter uma outra visão e ter consciência de que isso é um fato, né. Mas ele também vai mostrar que o diabo existe dentro de cada um de nós, né? Que faz parte de nós o negativo, né? O negativo está presente dentro de nós. É um livro interessante. Bacana. E é a ressonância, né, entre essa influência externa e o que está dentro de nós, né? São uma das estratégias que, como a gente vê dentro do Espiritismo, a pessoa falando assim, isso está muito difícil, vou deixar para outra encarnação. Então, essa é uma estratégia interessante aí que a gente vai ver. Tem que voltar mesmo, né? Vamos começar com Jesus no Lar, capítulo 39, o poder das trevas.
Então hoje nós vamos tentar mergulhar um pouquinho na mentalidade das trevas, né? A gente falou muito do Satanás, do diabo, demônio, Lúcifer ou anticristo. Vamos tentar penetrar nessa mente ainda atrelada às trevas. Então, como vocês sabem, Jesus no Lar é um livro que traz um pouco dos bastidores das conversas de Jesus com os discípulos ali na casinha de Simão Pedro, durante aquelas primeiras versões ali do culto do Evangelho no lar. O Evangelho ainda estava sendo composto, mas ali Jesus já propõe fazer uma espécie de estudo, de reflexão com os discípulos lá na casinha de Simão Pedro. Então, diz lá o Neio Lúcio: centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente: um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Então foram buscar um consultor com mais experiência no processo da tentação, né, no processo obsessivo, para perturbar ou desequilibrar aquele trabalhador. Então, um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. Então, aqui ele faz até uma referência, né, ao C.S. Lewis. Então, apresenta suas sugestões aí. O subordinado falou com ênfase: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isso aqui lembra um pouco também qual a história da Bíblia bem conhecida? A história de Jó, né? Segundo, se você entende literalmente, parece até meio estranho, né? Porque é o diabo conversando com Deus, e Deus fala: não, então deixa você tentar o meu servo aí para ver se ele vai ficar firme. Eu aposto que ele vai ficar firme. E aí Deus mesmo que deixa o diabo tentar o coitado do Jó, para ver o quão firme ele estaria nos seus propósitos. E aí o diabo começa a fazer de tudo um pouco, né? Com o coitado do Jó. Vai perdendo tudo, perde todos os bens, tudo, família, desencarne e tal. E ele vai lá mantendo-se fiel a Deus. Então é um livro muito interessante, assim, a abordagem que é trazida ali é uma espécie de conto como esse que nos é trazido aqui. É como que Deus permite aquele processo para aferir a fidelidade, né, do servo, e aí aquele diabo vai fazendo concebendo todos os meios de desviá-lo. Então, não poderíamos despojá-lo de todos os bens, Responde o orientador: isto não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, importante que a gente analisar também que a estratégia vai depender muito da natureza do espírito visado, ou da coletividade visada, né? A sombra aqui, ela é inteligente, ela tem experiência. Então, ela sabe que, para alguns que estão começando, talvez, um choque como esse, da perda de bens, pode ser o suficiente para demovê-lo. Comecei a mexer com isso, perdi tudo, quer saber, vou largar a mão, procurar outro jeito. Ou outra doutrina que seja mais conveniente e que me prometa esse tipo de coisa. E aí o indivíduo já entra lá, envereda por outras cenas. Para alguns, isso bastaria, mas para servidores de determinada têmpera, isso não serve. Então, você veja que há inteligência aqui sendo colocada em movimento. É o que nós comentamos semana passada do Lúcifer. Há raciocínio, gente. Há inteligência curada sendo mobilizada. Está se pensando em estratégia, mas, infelizmente, uma inteligência que está a serviço ainda dos vícios, que está a serviço ainda do egoísmo e tudo mais, né? Então, essa é a ideia do portador da luz, que abre mão de alçar-se,
que abre mão das alturas para andar na terra usando essa inteligência só para o que é rasteiro. Então, o indivíduo que está ali realmente focado no serviço, quanto menos coisa ele tem que preocupar com a matéria, mais livre ele está, mais ele se entrega para a tarefa. Né? Veja um Chico Xavier da vida. Quanto menos eu tiver, mais eu trabalho. Mais livre ele se sente, mais leve. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão. Aventurou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou: não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total que é a multidão? Ou seja, se os corações amados não o puderem compreender e se afastarem de alguma maneira ou desprezarem, ele vai encontrar ainda mais consolo junto aos filhos do Calvário. Né? Então, Saulo foi privado da sua possibilidade de ter uma família no mundo, o seu pai também o renegou, mas aí que ele abraçou ainda mais os filhos do Calvário, abraçou a sua família universal. Então, para uma determinada têmpera de servidor, esse tipo de coisa pode ser doloroso, mas não vai demover da empreitada que se propõe. Vide a Lívia lá, por exemplo, também, um exemplo. O embaixador desapontado acentuou: será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo? Crivá-lo-emos de feridas e aflições. Nada disto, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. E aí? Tá ficando difícil. Pega um Chico, dá uma catarata aí, põe uma angina aqui também, se afervora ainda mais no trabalho. Né? Jerônimo Mendonça lá, quando ele começou a cair num estado ali de desânimo, né? O Chico orienta para ele, falou: essas enfermidades aí são bênçãos, na verdade, né? Mais trabalho, mais pá, é o que você precisa buscar. Então, eu me lembro de um caso, né, que eu acho muito interessante, assim. Ele foi um grande divulgador da doutrina espírita em língua espanhola, talvez um dos maiores, dos recursos próprios. O quanto ele distribuiu de livros em língua espanhola é algo assombroso, né? Aqui na América Latina, lá na Espanha, ele enviava assim containers. E eu me lembro uma vez eu estava conversando com ele ali no ID em Araras. E aí ele falava assim que ele estava com uma enfermidade muito difícil e tal, né? E ele perguntava assim, porque trabalhando tanto e tal, uma vida inteira quase dedicada a isso, tantas enfermidades, tantas coisas, né? E aí os benfeitores dele falavam: isso aqui é uma maneira que a gente tem de proteger, né? Você estando assim, com a enfermidade, você fica mais focado, sua mente não devaneia tanto, você fica mais atento ao que você tem que fazer. Então, bendiga, porque é a maneira que a gente tem de evitar que a perseguição a você fosse muito mais atroz e você ficasse perdido nos caminhos. E pouco depois que eu conversei com ele, ele veio desencarnar, né? E eu gravei essa fala dele de uma maneira assim, ele registrando isso: olha, eles me falaram que essa é a maneira que eles têm de me ajudar, na verdade. Quanto mais eu fico assim, quanto mais eu passo por isso, mais eu fico com os pés fincados na tarefa, vamos dizer assim, né? Porque se eu tivesse muita saúde, talvez, muita coisa, então é mais ou menos o que o gênio da sombra está falando aqui. Não, se a gente fizer isso com ele, nós vamos estar ajudando, porque ele vai ficar ainda mais focado no negócio, vai se apegar ainda mais à fé e tal. Claro que para alguns isso afasta, para alguns espíritos isso vai ser suficiente para afastar, mas para uns de têmpera mais firme não vai ser, pelo contrário, vai jogar no sentido oposto. Isso que eu pensei, que a maioria de nós afasta, né? Assim, eu tô falando do minha... Mas eu tô falando perdido, gente. O que vai ser da gente? Difícil demais.
Então, assim, no crivo mais geral, uma enfermidade difícil, priva. Mas você começou a tratar desses espíritos um pouquinho mais. Veja, qual deles passou sem? Né? Chico, Divaldo, o Jerônimo, Jesus Gonçalves e outros, né? Oi? Ivone. Então, espíritos de um pouquinho mais de têmpera, mas que encontraram nisso experiências de aprofundar ainda mais a sua dedicação, né? O seu fervor. O Emmanuel daquele jeitinho com o Chico, o olho está doendo, parou de psicografar. O que você está fazendo, senhor Francisco Cândido Xavier? Você não vê que meu olho está doendo? E o outro olho? Ter 2 olhos é luxo, meu filho, vamos trabalhar, né? Então esse era o jeito do Emmanuel convidar o Chico a manter-se ali focado, né? Ter 2 olhos é luxo, vamos trabalhar, vamos seguir. A dor, que também tem o oposto, né? Eu estou lembrando de um outro amigo agora, grande divulgador também da doutrina espírita, e ele tem uma questão com hérnia de disco, cólica de rins e tal, né? Então, quando estava fazendo palestra, tudo beleza. Aí teve um tempo que ele parou de fazer divulgação, né? Parou e tal. Aí a hérnia de disco lá deu o apito, né? Aí ele encontrou o Divaldo num lugar, estão avisando aqui, enquanto você estiver na ativa, a hérnia tá tranquilinha lá, na dela. O dia que você parar, a hérnia, ela te cutuca, ela aparece, né? E ele voltou à ativa, a hérnia serenou, ficou tranquila. Então, o alto tem os seus meios, né? De colocar aqueles que realmente têm a boa vontade em serviço. Voltando aqui, o embaixador desapontado acentuou. Não, essa aqui já foi. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para que tornou o espírito das sombras? Transformar-se-ia no mártir, redentor de muitos, valer-se-á de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. É o Chico, né, indo para cruzeiro, ao invés de ir para a cruz, né, tornou-se uma espécie de mártir perseguido e afervorou-se ainda mais na tarefa de divulgação, né? O próprio Arigó da vida lá, né, quantas dificuldades, ele foi até preso, Eurípides Barçanufo foi acusado de exercício ilegal da medicina, foi preso, e, no entanto, aquilo só engrandeceu ainda mais a dimensão do trabalho que efetuou, né? Exasperado agora, o demônio menor aduziu: será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção, por reconduzi-lo às claridades do paraíso. Se o indivíduo está vivendo com Cristo, a morte é prêmio. A morte não buscada antes do tempo. Como diz Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele fala na carta, eu, por mim, já queria estar muito tempo lá com Jesus do lado de lá, mas eu sinto que eu tenho que estar ainda de cá, que eu tenho muito a fazer. Por isso eu sigo fazendo, trabalhando, mas para mim viver é Cristo e a morte é lucro, prêmio. Então, para ele seria uma bênção, na verdade, seria o coroamento luminoso da vida que foi. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou, loquaz: não sejas tolo, volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça, e verás. Ou seja, não é no sentido de humildade, de reconhecer-se, né, pequeno ante a grande. É no sentido de falar assim, você não presta. Quem é você que está pensando que pode fazer algo por Jesus? Quem é você que você acha que é capaz para falar em nome de Jesus na frente de outras pessoas? E o seu passado? O que você fez de você até aqui? E as suas escolhas de lá? E as pessoas que você feriu?
Agora você vai querer falar de Jesus? Olha a sutileza da estratégia, né? Porque ela é muito próxima de algo que a gente precisa ter, que é o reconhecimento de tudo isso. Mas ela tem uma coisa diferente do que o Evangelho fala. Apesar disso, você pode fazer, diz o Evangelho. Mas a estratégia deles diz, justamente por isso você não pode fazer. Aqui está a diferença fundamental entre o Evangelho e a proposta das trevas. O Evangelho, ele abre a porta da esperança. Onde o campo é mais difícil, né? E tem que pegar nessa sutileza. Exatamente. É ali, né? O Evangelho abre a porta da esperança com o esforço correspondente. As trevas fecham a porta da esperança, destacando aquilo que se é, não o que se pode ser, não o vir a ser. Colocou o mas em lugares diferentes, né? Oi? Colocou o mas. O mas em lugares diferentes. Lá na mensagem, né, o mas dos discípulos. Tem outra mensagem que chamou espantalho. É muito similar, exatamente. É do Neilus também, se não me engano. O espantalho, acho que é. É bem o mesmo espírito, né? Que ele até fala que o indivíduo começou a dormir lá desanimado e ficou muitos séculos no sono da alma. Mais ou menos. Desânimo. Eu acho que é o pior inimigo do Alvorada Cristã. É do Neilus. É do Neilus, é. E tem uma outra que trata, porque isso aqui vai gerar o quê? Né? Qual que é a intenção de gerar? Coração, desânimo. Eu me lembro, tem uma mensagem, acho que agora é do meu irmão X, em que ele fala, uma espécie de conto também, né? Que um dia o Senhor das Trevas foi fazer uma liquidação da sua loja. A gente já trabalhou lá aqui uma vez. E ali ele pôs à venda todos os principais instrumentos que ele utilizava para conseguir o seu intento. Então estava ali o instrumento da calúnia, da maledicência, da intriga, da inveja, cada um tinha um preço, né? Aí de repente ele viu lá na estante um que tinha o preço mais caro de todos. Parecia um simples assim, não era tão reluzente como os outros, né? Tão elaborado. E aí tinha lá a etiquetazinha, desânimo. E aí o indivíduo que estava fazendo as compras ficou interessado, por que esse aqui é tão mais caro assim, é tão mais... Porque com esse eu consigo penetrar em portas que nenhum dos outros me permite entrar. E aí lá dentro eu consigo usar todos os demais. Então, às vezes, na calúnia, o indivíduo não abre a porta do coração, na maledicência ele não abre e tal, mas no desânimo ele cai num estado que ele abre a porta ali, né, dá uma invigilância, aí lá dentro o indivíduo entra, né, as sombras entram e faz pinta e borda, faz a festa. Então, o instrumento mais caro da loja lá do Senhor das Trevas era o do desânimo, que é bem dentro desse espírito aqui, né? Eu quero desacreditar a pessoa, eu quero desanimar, ânimo, vem de ânima, que é a alma, eu quero tirar o vício dessa alma, eu quero tirar a esperança dessa alma, eu quero tirar a força dessa alma de acreditar. Sim. Né? Porque o acreditar em Deus tem que passar pelo acreditar em si. Foi até o evangelho que a gente viu na festa julina. Falou sobre fé e caridade. Fé e caridade. Dá esse movimento para a alma, né? De saber Exatamente. que existe algo além, e daí ela segue. Por isso que Paulo vai dizer na sua carta, numa de suas cartas, tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Olha que lucidez, gente. Ele traz numa frase toda a proposta. Não é só ter fé em si, não atenda em Deus, porque aí vira prepotência. Eu sou demais. O cara se acha o suprassumo do universo, né? Ele tem muita fé em si, mas não é diante de Deus, ou seja, ele nunca se mede diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez em relação à grandeza divina. Quando você perde a referência de Deus, você vira o centro do universo. Aí você é um grandão, aí você é um poderoso, né? A queda vai ser tão maior quanto mais alto você se projetou nessa ilusão. Mas também não é o oposto, também não é, tenha fé em Deus, mas não acredito nada em mim, eu sou tão inútil, eu sou tão pequeno. Tem fé em ti diante de Deus, não perca a referência de Deus, mas não deixe de mobilizar a sua alma, de reconhecer, como diz Emmanuel numa mensagem, título da mensagem,
pequeninos, mas úteis. Olha que maravilha. Pequeninos, mas úteis. Toda vez que você estiver nesse estado, lembra do título. Pequenino, mas útil. Ou a feliz definição paulina: eu sou um vaso de barro. O vaso de barro, você joga ali na parede, ele quebra. Mas o vaso de barro, quando bem cuidadinho ali, ele transporta muito bem a água. Quando purificado, ele pode ser extremamente útil, apesar da sua fragilidade. Então são símbolos, né, que Paulo, que Emmanuel, que os benfeitores nos têm trazido, para que a gente saiba se encontrar nessa linha tênue aí. Reconhecer a nossa miserabilidade, a nossa pequenez, as nossas fragilidades, mas não parar aí. E ir além disso, nutridos pela esperança, pelo ânimo, pelo convite de Jesus. Essa é a diferença fundamental e ao mesmo tempo tão sutil entre a mensagem do Cristo e a proposta da treva. Né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu só achei o ideal espírita, o espantalho. Tem as duas. O Alvorada Cristã é o pior inimigo. O pior inimigo. Um é o desânimo e o outro é a imperfeição. Maravilha. Que é bem... As duas, no fundo, elas vão E as duas conversar. são no capítulo 22, curiosamente. Exato. Essa outra que eu citei da liquidação na loja, eu não lembro exatamente, mas depois a gente recapitula, põe lá no grupo depois. Bom, mas ele... Essa do Emmanuel que você falou, Seara dos Médiuns, capítulo 21. Pequeninos mas úteis, né? Mais úteis. Isso. E aí ele continua, ó. O enviado, né, regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Então, vou aplicar aquilo que o demônio maior lá indicou. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Ou seja, a carne não é um obstáculo assim, a carne não te domina? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? Vocês percebem que essa estratégia, ela é muito similar ou ela é complementar a de colocar Jesus muito distante? Porque tem dois jeitos de eu gerar esse desânimo. Ou eu coloco Jesus muito distante, ou eu coloco a criatura lá no subtreco do subtroço lá. Quanto maior essa distância, eu estou conseguindo meu intento. Que é o quê? Desanimar a criatura de percorrer o caminho. Essa é a ideia. Então, tanto colocar o Cristo num patamar inabordável, quanto colocar a criatura num patamar de você por natureza, o pecado em você, por natureza, vem lá, né, vem daquele primeiro equívoco humano. Então, a sua natureza é pecaminosa. A sua natureza é pecaminosa e não tem jeito de corrigi-la, senão a partir do... Aí a gente criou toda a nossa concepção teológica em torno mais ou menos disso. Por isso que muitos e muitos espíritos ao longo dos séculos, no seio do cristianismo, passaram pela mensagem cristã acreditando que aquilo não dizia respeito a obras, a vivência aplicada, mas sim ao cumprimento ritualístico, aceitando um sacrifício de outro, que seria então nosso recurso salvador. Então, são duas frentes de uma mesma estratégia: gerar um distanciamento tanto quanto possível, cada vez maior do Cristo em relação à criatura, da criatura em relação ao Cristo, porque isso gera o desânimo, esse senso de é impossível, isso é inviável, isso é utópico, isso não existe, não pode ser assim. O Evangelho não pode ser uma proposta de vivência, tem que ser outra maneira a salvação. E aí, a gente caiu nesse estado. O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se, desalentado, o desânimo aí,
no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Então, uma historinha que o próprio mestre contou. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite, cismarentos e espantadiços. Cismarentos e espantadiços. E é interessante ver que a primeira coisa que o colaborador fez foi interromper as atividades, para depois começar a dar ouvidos. Então ele parou a atividade, tirou o foco de onde estava, parou com seu dever e responsabilidade, para aí sim abrir esse campo de ouvir as outras sugestões. Abriu mão da sua principal defesa. Vão lembrar o caso do apóstolo Paulo, quando ele e Barnabé estão na primeira viagem, acompanhados de João Marcos. João Marcos tinha ainda uma visão meio ilusória do que era o Evangelho, né? Na hora que ele viu que o negócio era mais embaixo, que era mais árduo mesmo o processo, ele começou a desanimar. O que Paulo faz? Falou com o Barnabé, põe o seu sobrinho para trabalhar aí, porque o serviço no bem é a muralha defensiva contra as tentações. Se ele ficar deixando a mente vagar aí, sem ocupação útil, sem estar focada no que é edificante, e essa mente é uma presa fácil para as sombras. Então, ocupa-te no bem, zela pelo bem, pelo estudo, né? Mente ocupada. Caso contrário, oficina do diabo, das sombras. Então, essa é uma primeira historinha que a gente achou muito interessante, ilustrando uma das táticas, uma das estratégias de que se servem essas forças sombrias quando intentam criar obstáculos, desanimar trabalhadores ou a difusão da mensagem. Inclusive o capítulo seguinte, o capítulo 40, vai ser mais uma mensagem em torno disso. O venenoso antagonista é o título dela. Não vamos lê-lo aqui para não ficar muito extenso, mas fica aí a sugestão. O capítulo 40 também vai versar sobre esse tipo de resistências e tal. Alguma dúvida aqui? Alguma questão? Algum acréscimo? É interessante. Opa. Vai lá. Não, é interessante ver que às vezes a gente pensa que o objetivo do diabo é nos levar ao sofrimento, né? O sofrimento é consequência, né? Tudo que onde a gente se meteu, né? Acaba sendo. Exato. O que ele mais quer é que a gente goze. Exato. O que ele mais quer é que a gente adore a condição que a gente está, né? Porque o escravo mais escravizado é o que ama a própria escravidão. Então o sofrimento vai ser a consequência do estado em que estaremos. E geralmente mais a longo prazo, mas no início é gostoso demais acolher a proposta dele. Geralmente é muito gostoso acolher o convite das sombras a priori, no primeiro momento, né? Diga, Thiago. O que é impressionante, assim, é que, principalmente essas mentes mais trabalhadas, que adotam uma filosofia ou anticristo, se eles têm tanto alcance filosófico, tanto conhecimento das contradições do ser humano, né, das dificuldades que são deles e que compartilham-se com outros, se eles têm tanto alcance, como que eles conseguem ainda assim acreditar que isso tem chance de sucesso? E eles acreditam. Acredito. Cara, isso é muito interessante, porque essa segunda mesmo, na nossa reunião mediúnica, ficamos impressionados com o espírito que compareceu lá, que foi um filósofo até conhecido no mundo, assim, e ainda nessa postura de muito ceticismo até em relação a Deus, mesmo estando no mundo espiritual. E o pensamento, assim, uma coisa impressionante, né? A fluidez do pensamento, a capacidade de raciocínio do espírito, a gente como médium atuando, você vê como é que o espírito pensa, né? Uma coisa impressionante. Mas você vê que parece que certos elementos ainda não entram na equação e ele está piamente dentro daquele universo que ele concebe, né? Ele está piamente certo de que aquilo é o caminho e ele debate com Deus, ele questiona a maneira pela qual Deus fez as coisas,
mas ele não consegue ver que aquilo não vai redundar, né, naquilo que ele imagina, naquilo que ele espera. E assim, não é uma vez que comparecem espíritos assim, várias, com frequência espíritos assim comparecem, estando no mundo espiritual, sabendo da realidade da reencarnação e tal, mas que ainda mantêm-se afeitos àquela sua visão. Muitos ainda resistentes até à própria ideia de Deus, ou questionando a obra de Deus, a maneira pela qual Ele fez as coisas, e aferrados a esse seu modo de ser, baita cabedal intelectual, mas que falta ainda aquilo que Kardec define no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma maturidade do senso moral, uma sensibilidade para entender, digamos assim, a essência das coisas, né? Da própria obra divina. Eles ainda não conseguem, por mais que sejam inteligências impressionantes. Falta um sentido, né? Mais alguma coisa? Agora nós vamos então para Contos e Apólogos, capítulo 40, Nos Domínios da Sombra. Então hoje nós estamos de treva em sombra, né? Caminhando aqui pelos vales, pelo umbral. Então, essa é uma historinha que eu já usei ela em algumas palestras. Eu acho ela muito interessante, assim, a proposta, né? E as ideias mesmo, o aprendizado que a gente pode extrair dela. Então, 40, Contos e Apólogos 40, Nos Domínios da Sombra, é o último capítulo. A gente viu que desde o advento do cristianismo já existem essas forças. A gente poderia voltar até antes no tempo, antes da vinda, né, de Jesus. Já existiam essas forças contrárias ao progresso da humanidade, à emancipação dos seres. Mas principalmente depois do Evangelho e com a chegada do Espiritismo, essas forças elas se rearticularam, porque o Espiritismo é mais um investimento do alto, mais um marco capital do investimento do alto para o progresso da humanidade. Então essas forças tiveram que criar as suas estratégias para combater, né, essa proposta de revivescência da própria mensagem do Cristo. Mas aí quando veio o Espiritismo, volta ao ataque direto, né? Porque assim, por muito tempo, quando veio o cristianismo, existiam aqueles que eram declarados anticristos, e a maioria passou para o lado dele e tentou... o anticristo foi agir por dentro, né? O anticristo foi agir por dentro. No Espiritismo não, agora de novo tem alguém que combate declaradamente, apesar de achar que está defendendo o Cristo, né? Sim. Volta a ter por um tempo perseguições exteriores que foram reduzindo-se no tempo, mas essa perseguição por dentro ou no âmbito das ideias, ela nunca deixou de ocorrer e ser a principal. Sim. A perseguição por fora, ela é um fogo de palha, ela mais ajuda do que atrapalha, né? Kardec várias vezes na Revista Espírita fala, olha, o pessoal acha que está atrapalhando, na verdade eles estão ajudando a gente a entrar onde não entraria, divulgar. Quando ele pensa em requerer os livros lá que foram apreendidos em Barcelona, ele pensou em fazer uma solicitação lá pelo embaixador ou pelo representante da França lá na Espanha e tal. Os espíritos falam para ele, larga a mão disso, São Luís fala, deixa queimar, você vai ver o tanto que isso aí vai polvorosa as ideias espíritas lá, deixa tacar fogo naquilo lá. Então ele e os espíritos várias vezes disseram para ele, não preocupa com isso não, isso aí ajuda, né? Agora, aqui que é o grosso da perseguição, aqui que é o núcleo, no âmbito das ideias, das posturas, de dentro para fora. Então, em compacta assembleia no reino das sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. Uma falange com milhares de componentes, coordenadas por um espírito ali, que era esse soberano das trevas, né? Tipo um Gregório da vida. O espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos infernais. Então, motivo da reunião, espiritismo, como atacá-lo, como minar as suas forças. Fez a convocação lá, estava todo mundo reunido. Em toda parte da terra, as criaturas começavam a raciocinar menos superficialmente.
indagavam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte e aprendiam sem maior dificuldade as lições da justiça divina. Compreendiam sem cadeias dogmáticas os ensinamentos do Evangelho, oravam com fervor, meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhes cabiam no planeta. Muita gente entregava-se aos livros nobres, à caridade e à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo, e por isso todas as atividades da sombra surgiam ameaçadas. Então, começou a ver as várias ramificações de influência benéfica do espiritismo no mundo. Que fazer para conjurar o perigo? E pediu para que os seus assessores apresentassem sugestões. Então, franqueada a palavra ali aos coordenadores, porque eu falei que a lógica é quase como uma lógica militar. Você tem lá um general e você tinha os comandantes de legiões específicas, como nós veremos. Então, depois de alguns alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade e falou. Então você tinha uma legião dentro daquela falange, né, de todo aquele batalhão, que a finalidade dela era trabalhar no mundo a incredulidade, incentivar a incredulidade, o niilismo, o ceticismo, né, o materialismo mesmo, grosso, como a gente viu ali século XIX, na Europa, graçando, ainda hoje existem expressões assim, mas essa é a nossa ênfase, vamos trabalhar a incredulidade. Procuremos veicular a crença de que Deus não existe e de que as criaturas viventes estão entregues a forças cruéis e fatais da natureza. Esse é o espírito do século de surgimento do espiritismo. Coroar a razão, homem no centro do mundo, não precisa de Deus para nada, e vamos ver aqui, só a matéria e essas forças explicam tudo. Tem muito espírito ainda hoje na Terra perseguindo essa visão de mundo, alimentada por outros que estão do lado de lá. Né? Você queria falar alguma coisa? Tudo é mecânica. Tudo é mecânico. Tudo é mecânico. Tudo é força cega, tudo é... Né? As forças cegas que produzem a maravilha dos ajustes finos, meticulosos e sublimes do corpo. É mecânico. Isso foi uma consequência do que foi sendo implantado antes. Claro. Deturpando a mensagem a ponto de chegar e falar assim, Exato. pode matar em nome do Cristo. Exatamente. Era o extremo oposto, né? Saiu da fé puramente dogmática, opressiva, obscurantista. Falou, vamos para o outro extremo, larga a mão. Fé do passado da humanidade, tudo que vem disso despreza. Né? Tipo, joga a criança com aquele ditado, né? Joga a criança com a água do banho, tudo fora. Então, sem saber, sem avaliar os produtos positivos da fé. Então, desprezavam até isso. Aí o que falou o maioral das trevas? Objetou desencantado. O argumento não serve. Quanto mais avança nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo inelutavelmente atraído para a fé ardente e pura. Então, esse tipo de argumento, diríamos que ele já teve muito mais força do que ele tem hoje. O materialismo puro mesmo, esse niilismo, ceticismo. Ele ainda encontra ressonância em algumas correntes de pensamento, em alguns espíritos. Mas ele já não tem mais a força que ele teve naqueles tempos. Porque são tantas coincidências no universo. Primeiro que há um anseio do próprio espírito, né? Há uma coisa interna do próprio ser que busca por isso, pelo transcendente, pelo divino. Mas a própria ciência vai ficando cada vez mais difícil para justificar ou para defender a tese de que tudo realmente são forças cegas, puramente mecânicas, que não há nenhum propósito na vida. Então vai ficando cada vez mais restrita essa possibilidade, o alcance desse argumento, né? Então, o maioral falou, olha, já não é mais assim tão útil esse tipo de argumento. Levantou-se, no entanto, o orientador das legiões da vaidade e opinou. Então, a vaidade, ela ainda tem alcance no mundo.
ela ainda envolve muitos corações. Espalharemos a notícia de que Jesus nada tem que ver com o espiritismo, que as manifestações do desencarnado se resumem num caso fisiológico para as conclusões da ciência, e desnorteando os profitentes da renovadora doutrina, faremos com que gozem a vida no mundo como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho. E assim serão colhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço. E aí? Aí vem casando com o versículo mesmo, né? Do Jesus veio na carne, né? É irmão nosso, a gente pode se assemelhar a ele. Se você desvincula o espiritismo, as manifestações espíritas da finalidade moralizante dela, de seguir o padrão de Jesus. Isso. Fica simplesmente arena de esgrima intelectual. Às vezes até de utilização, eu já manifestei tal espírito aqui, eu já vi tal fenômeno, já estudei tal fenômeno, fica um mecanismo de poder diferente dentre os demais. Tem um status. Tem o dinheiro, tem o status propriamente dito que é do mundo, tem agora esse status no mundo, agora você tem poder espiritual. Isso. Você tem um grande poder anímico, né? Não é só a mediunidade, você também tem um grande poder anímico, né? Sim. E as questões das vaidades puras mesmo, né? De intelectualismo, de pavonear-se, né? Então, muitos passaram pela mensagem espírita dentro dessa condição. Não, esse negócio de moral, de evangelho, o próprio Kardec encontrou dificuldades ali para vincular a mensagem espírita à mensagem cristã, ao valor moral que o Cristo representa. A Europa mesmo, alguns dos profitentes do espiritismo depois de Kardec acreditavam que esse aspecto dele, mais do evangelho e do espiritismo ali e tal, foi uma concessão de Kardec, não era bem uma parte da doutrina. A doutrina é ciência e filosofia somente, né? Que esse aspecto moral aí ele é uma concessão, é um laivo do pretérito cristão e outras coisas mais. Isso existe ainda, gente. Tem gente ainda hoje falando, isso de evangelho no espiritismo. Utiliza-se até o argumento de que Kardec foi obsidiado para essa finalidade. Olha aí, ó. Isso não é brincadeira. Isso existiu, teve mais força, ainda tem força hoje, que é esse espiritismo que é só de debates infindáveis, discussões intermináveis, mas que a criatura não tornou nem um pouquinho mais branda, nem um pouquinho mais paciente. Ela é agressiva com o que pensa diferente, ela serve de termos chulos para fazer referência à pessoa que pensa diferente. Então, é um espiritismo das academias, dos palácios, né, dos saraus. É o espiritismo legal, cool, de brilhos da inteligência, mas que não nos torna mais humildes, mais servidores. Então, esse espiritismo é até conveniente. Então, o cara aqui, o chefe da Legião da Vaidade, vamos investir numa proposta dessa. Vamos deixar o espiritismo no mundo, beleza, mas vamos fazer dele só uma arena de esgrima do intelecto, de debates, discussões, sofismas e etc., em que eles se achem assim tão mais adiantados, tão superiores, mas que não se tornem minimamente mais humildes, mais humanos, mais amorosos, mais compreensivos. O Rei das Sombras anuiu complacente. Sim, essa ilusão já foi muito importante, principalmente no tempo de Kardec. Quantos não conseguiram ir além no espiritismo, se detiveram só na experimentação, no máximo tangenciaram o aspecto filosófico. Na hora que começou a falar de renovação moral, de perdão e tal, o cara falou, que é isso? E me cheira cristianismo, quero distância disso, né? Que é distância desses aspectos mais moralizantes. No Brasil teve quase aquela cisão, não, né? Mas teve aquela dificuldade de 2 linhas para formar a FEB, né? Inclusive. No início ele foi meio desafiador conciliar, né, esse aspecto moral também.
Então, foi muito importante, poderíamos dizer que ainda segue tendo a sua importância. Há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Então, essa ilusão já foi muito importante, mas tem muita gente que já está percebendo que não faria sentido vir todo esse tipo de informação se isso não tivesse o patrocínio do Cristo, se isso não visasse a nossa melhoria. Por isso, Kardec, tão lúcido que foi, frisou tantas vezes na sua obra: todo esse conhecimento seria inócuo se não nos tornarmos melhores. Por isso ele define o espírita não como aquele que conhece de cor o que está lá na codificação, as questões do Livro dos Espíritos, como aquele que leu muitas obras ou participou de tantas reuniões mediúnicas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Com isso, Kardec sela de maneira indissociável a mensagem espírita a um aspecto moral que vem da mesma moral do Cristo. Isso é o que define o espírita verdadeiro. Não é quantos livros você teve, quantas horas de reunião mediúnica, renovação moral. Por isso que entre divergências de ideias ele fica com quem tiver caridade, né? No caso de divergência de ideias, fico sempre pestanejar do lado que tiver mais caridade. Porque onde há caridade, há humildade e há abertura para o aprendizado, para a revisão de certas ideias. Prossegue aqui, ó. Nesse ponto, o diretor das falanges da discórdia pôs-se de pé e conclamou: sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões em que se congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. Assim sendo, assopraremos a cisânia entre os seguidores dessa bandeira transformadora, exagerando-lhes a noção da dignidade própria. Separá-los-emos uns dos outros com o invisível bastão da maledicência. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, os carregadores de lixo social, os fiscais do próximo e os examinadores de consciências alheias, para que os seus templos se povoem de feridas e mágoas incuráveis. E assim os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros com sorrisos nos lábios, inutilizando-se para as obras do bem. Isso aqui é ainda muito presente. Como dizia o Arnaldo Rocha, né? Os inimigos fraternos. Quantos grupos mediúnicos, quantas casas espíritas não esboroaram-se, não ruíram por melindres, por pequenos pontos de vista diferentes que não foram tratados num clima de fraternidade, por palavras ferinas que não foram relevadas, palavras menos felizes que não foram embaladas, né? No clima do perdão, da compreensão. Quando ideias de fora, ideias do mundo ou ideologias do mundo adentram o movimento e tornam-se mais importantes que o próprio movimento, e aí surgem as divisões dos espíritas dessa banda, espíritas daquela banda, espíritas dessa corrente, daquela outra corrente, e aí vai se alimentando o espírito de cisânia, distanciados desse espírito de caridade, de fraternidade, em que poderemos até divergir frontalmente em certas ideias, mas conviveremos como irmãos, respeitaremos as visões, em que a gente traz cisânias do mundo para dentro da doutrina, questões do mundo que passam, que se transformam nos séculos, políticas, por exemplo, a gente traz para dentro e torna isso elementos de divisão entre nós, irmãos em tarefa. Então, isso foi utilizado. O Raoni lembrou aqui, nos primórdios do Espiritismo no Brasil, a gente teve grandes desafios com essas divergências. Lá, no pós-Kardec, a gente teve, enquanto Kardec esteve encarnado, ele foi um grande elemento de unidade, mas depois que ele partiu, surgiram ali muitas dificuldades também. Então, é algo que a gente precisa estar muito atento. O chefe satânico, todavia, considerou: isso é medida louvável. Contudo, necessitamos de providência de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e com o socorro da oração. Então é louvável no sentido, vamos seguir fazendo, vamos seguir investindo. Vez por outra eles se acertam, né, tal, mas
A gente precisa de algo mais impactante ainda. A essa altura ergueu-se o condutor das falanges da desordem e ponderou: se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-lo em 3 tempos. Buscaremos sugerir aos membros dessas instituições que o lugar dos conclaves é muito longe e que não lhes convém afrontar as surpresas desagradáveis da via pública. Faremos que o horário das reuniões coincida com o lançamento de filmes especiais ou com festividades domésticas de data fixa. Improvisaremos tentações determinadas para os companheiros que possuam maiores deveres e responsabilidades junto às assembleias, a fim de que os iniciantes não venham a perseverar no trabalho da própria elevação. Organizaremos dificuldades para as conduções e atrairemos visitas afetuosas que cheguem no momento exato da saída para os cultos espíritas cristãos. Tumultuaremos o ambiente nos lares, escondendo chapéus e bolsas, carteiras e chaves para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual e desacreditando a própria fé. Isso também acontece direto. Então, é uma linha mais banal, mais pragmática, mas muito efetiva em muitas vezes, em muitos casos. E parece que a gente vive isso. Não é? Um mau humorzinho ali que começou com uma coisinha boba no lar, vindo do trabalho, no trânsito de volta para casa. Ah, quer saber? Hoje eu não estou bem, vou ficar aqui em casa. Ah, o tempo está meio fechado, começa a ir, está tão quentinho aqui, tão confortável, quer saber? Vou ficar em casa. E aí começam, né? Isso aqui multiplica-se ao infinito, né? As pequeninas coisas que a gente se apega, fala, quer saber? Hoje eu não vou. Hoje eu vou deixar a reunião mediúnica, hoje eu não vou no trabalho, hoje eu não vou fazer a leitura. Mas Jesus também falou, busque e achareis, né? Então também chega a inspiração, né? Exato, é o que você vai querer escolher aceitar, né? Para qual que você vai abrir a porta. Porque também o seu benfeitor vai falar, não, meu filho, vamos superar, põe uma blusa, você vai conseguir superar o frio. Essa chuva, você tem um guarda-chuva ali, você pode pegar o guarda-chuva e ir, ué, né? A chave, você ficou um pouquinho mal-humorado aí porque sumiu, faz uma oração, recompõe-se e vai. Coisa simples, né? Mas na hora que a gente não quer fazer, o que é banal, o que é simples, se torna aquilo enorme, né? Intransponível. E a sombra sabe se servir muito bem disso. Muito bem disso. Né? Tanto para trabalhos do lado de cá, como para trabalhos do lado de lá. Vi os casos lá do Missionários da Luz, né? Uma maledicênciazinha ali que vira uma coisa que do lado de lá o indivíduo não consegue se furtar a certas convivências que ele atraiu para ir atender o trabalho. Aí o soberano das trevas mostrou larga satisfação, no semblante ajudou. Sim, isso é precioso trabalho de rotina, que não podemos menosprezar. Então, esse é o básico, esse é o plano básico. O plano básico faz sempre. Tenta isso toda vez. Uma hora, muitas vezes dá certo, dependendo da criatura, né? Entretanto, carecemos de recurso diferente. Isso e mais alguma coisa. O responsável pelas falanges da dúvida ergueu-se e disse: as reuniões referidas são sempre mais valiosas com auxílio de médiuns competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta de um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros e mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmos, para que as assembleias se vejam incapazes e desmoralizadas. Ele falou aqui especificamente do médium, mas vale para tudo, né? O passista, para o expositor, o dirigente. O insulfa lá, mas quem que é você mesmo para subir lá e falar de Jesus? Você acha que você vale alguma coisa? Você acha que você tem assim, alguma moral para fazer isso? O médium vive sofrendo com isso aqui, né? Que é a dúvida da própria mediunidade. Anos de experiência, de estudo, de conhecimento de si,
para você ir aprendendo a discernir, a confiar no trabalho, no suporte da espiritualidade e falar, ó, isso aqui não é meu, agora é o Espírito mesmo, agora isso aqui é meu. Então, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de confiar nas suas possibilidades, e eles vão tentar diminuir isso, que é a outra historinha que a gente já leu. O mentor do recinto aprovou a alegação, mas considerou: indiscutivelmente, o combate aos médiuns e aos trabalhadores, de modo geral, não pode esmorecer. Então, de novo, trabalho de rotina, esse tem que seguir. Entretanto, precisamos de providência mais viva, mais penetrante. Foi então que o orientador das falanges da preguiça se levantou, tomou a palavra e falou respeitoso: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. Soberano das sombras, porém, entre o espanto e a ira, cortou-lhe a palavra, exclamando: onde pretende chegar com semelhantes afirmações? Chegar junto, né? Onde você quer chegar com isso? Sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando o conhecimento superior e servindo a caridade, é de fato o roteiro da luz. Mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras, que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura na carne, para vermos como ficarão depois da morte, que a liberalidade, ou seja, que a misericórdia do Senhor é incomensurável, que todos os serviços e reformas da consciência marcados para hoje podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário de inutilidade será sempre o mesmo. Olha aí o que é inteligência a serviço da sombra. Estacionar do mesmo jeito. Qual que é melhor? O estacionado que está lá de fora ou o estacionado que está aqui dentro achando que está muito bem? Quem que está mais escravo? E esse ainda faz um desfavor para todo mundo que não está aqui dentro ainda. Você ainda desmerece a mensagem lá fora, o nome do Espiritismo lá fora. Então, para a sombra, esse é o melhor caso. O cara que está lá mergulhado na matéria, estacionado, para ele, esse aí já é nosso. Esse já está no nosso tipo. O que eu quero é o cara que está lá dentro da religião, acomodado, com essa visão de mundo que ele já tem, acomodado, falando que, ou demonstrando pela vida que isso é Espiritismo. A consciência dele vai arder em chamas depois. E esse vai ser muito mais fácil da gente, em desencarnando, escravizar. Tomar aqui é o nosso serviço. Então, é aquele sonho de Lutero que é muito similar ao sonho que Kardec teve. Humberto Campos vai relatar também o sonho que ele teve antes de fazer a pergunta: para garantir a posição futura, basta não fazer o mal, né? Para assegurar a nossa condição futura? E os espíritos respondem: não, preciso fazer o bem no limite das suas forças. Por que Kardec faz aquela pergunta? Ele chega no mundo espiritual numa região de profundos sofrimentos. As almas lá, né? Parecia o inferno mesmo. E aí ele pergunta: quem que está aí? O benfeitor que estava com ele. Por acaso são os imperadores romanos e tal? Matou um tanto de gente? Não, esses aí não estão mais aí. Foram parados e tal, reconduzidos à reencarnação e estão processos redentores. Então os grandes conquistadores da humanidade, Gengis Khan, o pessoal que está aí nesse... Não, esses também já foram parados e não estão mais aí não. Quem está aí então, afinal? São os cristãos de todos os tempos que não têm sabido aproveitar a mensagem de Jesus.
Kardec voltou para o corpo, suando, frio, perguntou: o que a gente precisa para garantir a posição futura? Só não fazer o mal? Fazer o bem no limite das suas forças. Porque você ter uma consciência deveras esclarecida no mundo e não aproveitar-se dela, essa é a fonte maior de aflição, de culpa no mundo espiritual. Então, é onde o soberano, o rei das sombras, sorriu, feliz, e concordou. Até que enfim descobrimos a solução. De todos os lados ouviam-se risões, exclamações. Bravo, muito bem, muito bem. O argumento do astucioso condutor das falanges da inércia havia vencido. Então está aqui. Porque a gente é responsável não só pelo mal que a gente faz, mas pelo mal que acontece, a gente não faz o bem. Exatamente. E nesse caso, né, como a gente falou, o nome da doutrina está empenhado em sua vida. Então, você, em outras vidas, está criando uma visão perturbada de uma mensagem, deturpada de uma mensagem que naquela vida seria extremamente benéfica. Então, o mal que está surgindo de um bem que não foi feito aqui, de uma demonstração, de um empenho. É óbvio que não se pede, gente, perfeição aqui, mas é coerência, coerência diária, esforço diário por coerência. É isso que se espera, né? Então, você veja, o espírito aqui da falange sombria, ele afirmou tudo que a gente afirma. Ele falou, vamos bater em cima dessas teclas, todas elas, as mesmas que o espiritismo afirma. Só que nós vamos pôr um mais, nós vamos pôr um adendo, vamos pôr um anexo ali, uma cláusulazinha a mais. Tem tempo de sobra. Até essa é verdadeira. Não é verdadeiro isso? Deus não é... O Espírito entende isso. Oi? Muito bem. Exatamente. Você tem eternidade, verdade pura. A misericórdia de Deus é infinita, verdade pura. Mas quem que vai te cobrar? É Deus? Não, é você mesmo. Você fala, meu filho, eu tive tudo isso e eu não soube aproveitar. Por isso que Eurípides Barçanufo foi abrir um Hospital Esperança lá nas regiões espirituais próximas ao Sacramento, para acolher sobretudo o quê? Espíritas que chegam em alto grau de perturbação no mundo espiritual, né? Médiuns, dialogadores, passistas, etc, que não souberam aproveitar o conhecimento, como a gente vê no Nosso Lar 2 lá, como a gente vê no livro Os Mensageiros, chegam no mundo espiritual em condições lastimáveis. Diga. A parábola dos trabalhadores da última hora, né? Aqueles últimos, né, que acabam recebendo o mesmo salário, fazem os primeiros, aqueles que já tinham entendimento das leis da vida e que já estavam colaborando, a refletir, valeu a pena se o nosso peso aqui é igual, se o nosso valor é igual, por que eu não recebi mais? Exato. Né? Então, semeou aquela discórdia, né, de não valeu a pena o trabalhar pelo amor. Exato. Não valeu a pena amar. Né? O maior tesouro não era o salário que recebia-se depois, exato, mas era o salário que estava ali sendo feito. Já o trabalho. O sentimento de estar ali em comunhão com a perfeição divina, exatamente, com a perfeição da criação. A oportunidade de estar sendo útil é o maior salário, né? E eles não haviam sabido entender aquilo. Então, com isso a gente finaliza, né? Tem várias mensagens desse estilo que Lúcio, Irmão X principalmente nos trazem, que são de reuniões nas sombras, mostrando os diálogos, os debates entre eles. Para quê? Qual a finalidade deles, gente? O que o Roberto falou aqui, nos ajudar a pensar como o antimodelo, para que a gente saiba se adequar melhor ao modelo. Vamos entender como é que pensa a mente do antimodelo, do que se opõe, para que a gente então se adeque ainda mais ao que é o modelo, ao que é a proposta. Então, isso é o anticristo que opera no mundo ainda, segue operando. A gente viu 2000 anos de cristianismo, veio o espiritismo, eles se adequaram e seguem operando. Então, que estejamos atentos para não darmos vazão a essas forças em nossa vida, em nossa ação, mas pelo contrário, para agirmos conforme o modelo que é
o Cristo. E assim a gente conclui então esse versículo. Alguém gostaria de colocar alguma coisa a mais? Alguma coisa que ficou em aberto, dúvida? Que fique aí a reflexão para nós, né? Sobre essas estratégias várias aqui. Às vezes a gente não está caindo numa, está caindo em uma, em outra, né? Mais de uma, talvez, que a gente esteja cada vez mais atentos. Então, lembrando, gente, a gente falou mais aqui do ponto de vista dos desencarnados, né? Mas claro que isso vai encontrar eco entre encarnados. Os encarnados que vão prometer liberdade, associada a muita facilidade, a muitos prazeres, que liberdade é mesmo dar vazão às paixões, dar vazão ao que se quer, ao que se deseja, né? Então, muito cuidado com esse tipo de proposta que não represente sacrifício, luta interna, autoconhecimento. Isso não se faz sem suor, sem lágrimas muitas vezes, sem incômodos profundos, né? Aquele que promete só facilidade, uma espiritualidade que seja só assim, tranquilidade, paz, geralmente exterior, está em consonância com essas vozes aqui, que não são as do Cristo. As do Cristo, o convite do Cristo está muito claro. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É interessante, né? Como é que um convite desse tem prosperado nos séculos? Parece que é um convite que é o oposto do que o mundo de hoje espera. Quais os convites que mais atraem no mundo de hoje? São justamente o oposto disso. Afirme a si mesmo, deixe a sua cruz de lado e siga-me. São os convites que mais prosperam ainda no mundo. Mas o convite do Cristo segue aí. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Os séculos não venceram esse convite. Os outros, os séculos haverão de abafar. Pularemos então uma semana e depois voltamos normalmente. Um grande abraço para todos. Que Jesus nos abençoe sempre.